Bom, olá, meu nome é Rafael e junto com a Bianca, o Gabriel, o Matheus e o Rafael Lima, vou apresentar para vocês os estudos realizados na linha de pesquisa secundária do NEST, com o tema de estruturas de contenção. Bom, as estruturas de contenção ou de arrimo são obras civis que têm por objetivo prover estabilidade contra a ruptura de maciço de rocha, de solo ou conter a água. Então são estruturas aí projetadas para resistir aos nossos impulsos de terra, com presença de água ou não, os maciços rochosos, cargas estruturais e qualquer outro esforço induzido por estruturas vizinhas ou equipamentos adjacentes. No caso de contenções aí realizadas para escavações, a estrutura deve proporcionar a integridade dos vizinhos durante a execução. E a necessidade de executarmos essas contenções, ou ao menos limitar a escavação dos taludes, é evidentemente a segurança ali das obras. Bom, a escolha do tipo de contenção a ser utilizado leva em consideração alguns fatores. O primeiro deles é o fator físico, que leva em consideração a altura da estrutura de contenção e o espaço disponível ali para sua execução. Outro fator também é o fator geotécnico, que leva em consideração o tipo de solo e a capacidade de suporte do solo da base da estrutura, além da presença ou não de lençol freático. E por fim, o fator econômico, aí, que está relacionado à disponibilidade da mão de obra e dos materiais, além do tempo de execução e o custo final da estrutura. Bom, dando início aí à apresentação dos nossos principais tipos de estruturas, então, iniciando então com a cortina de estacas, que é uma solução aí para estruturas permanentes, onde nós não vamos fazer alterações aí após as contenções. Elas são executadas através de cravação ou de escavação, e de acordo com a distância entre as estacas consecutivas, elas podem ser classificadas em espaçadas, tangentes e secantes, a depender de acordo com a distância entre as estacas. Essa estrutura se destaca pela facilidade e rapidez de execução em relação às outras alternativas. E aqui nós temos alguns exemplos, onde a gente pode ver que as estacas elas são escavadas, posteriormente concretadas, muitas vezes travadas aqui com as vigas de travamento, tanto na base como no topo das estacas. Aqui nós temos uma viga intermediária e elas são dispostas dessa forma consecutiva, Uma estaca ela sempre vem logo em seguida da outra e serve basicamente para as contenções aí, onde nós temos a necessidade de escavação em um dos lados. Que nesse caso, por exemplo, foi feita a escavação e essa estrutura de cortina faz o papel de conter esse maciço com todas essas cargas aqui de ocupação e das cargas de solo. Do lado de cá a mesma coisa, talvez uma possível via passando por aqui, mas essa estrutura se destaca pelo uso das escavações em desníveis. Bom, continuando então, falando agora sobre as cortinas atirantadas, nós temos que são estruturas utilizadas em contenção de obras maiores, como rodovias e subsolos de edifícios. Essa estrutura consiste basicamente em painéis pressionados por tirantes contra as encostas, onde esses tirantes aí sofrem uma proteção para alcançar as tensões exigidas em projeto. São estruturas comumente executadas em concreto armado, mas também podem ser utilizados outros materiais, e acaba sendo uma solução sofisticada aí, onde suporta maiores cargas e ela não possui um limite de altura. Bom, devido ao seu método de execução, as cortinas atirantadas não são obras tão baratas, uma vez que elas exigem uma mão de obra especializada e um maquinário de perfuração mais sofisticado, resultando aí em gastos elevados. Aqui nós temos um exemplo de uma cortina atirantada, onde a gente pode ver as placas de contenção e os pontos dos tirantes aqui, onde eles são escavados, e depois posteriormente grauteados e assim aplicadas as proteções. Aqui nós temos um exemplo em corte, onde nós temos o trecho ancorado do tirante, o trecho livre e no caso aqui os tirantes, juntamente com os denos das águas pluviais. Bom, dando continuidade às nossas estruturas de contenção, vou falar um pouco agora sobre os muros de arrimo. O muro de arrimo é uma estrutura que faz parte de uma técnica utilizada para a contenção de taludes. Ou seja, é um muro ou uma estrutura construída com o fim de se opor às cargas horizontais impostas pelo solo.
a fim de evitar um deslizamento, um desmoronamento. E o principal objetivo ou intuito da construção de um muro de arrimo são evitar erosões, recuperar algumas áreas degradadas ou melhorar o coeficiente de segurança. Bom, podem existir na verdade existem vários tipos de muro de arrimo. E a aplicação ou construção de um tipo específico depende muitas vezes do projeto, a altura da encosta ou também do orçamento disponível, que varia muito de acordo com o tipo de muro de arrimo. A construção ela pode ser para fins temporários, como abertura de valas, ou definitivos, no caso de contenção de margens ou contenção do talude para uma obra duradoura. O material pode variar e isso depende muito do tipo de muro de arrimo. Pode ser utilizado concreto, alvenaria, elementos especiais, terra, madeira, muros com pneus, é muito comum. E a gente tem que os muros se dividem em dois grupos principais, que são os muros de arrimo de gravidade e os de flexão. Introduzindo um pouco o nosso primeiro grande grupo, que são os muros de gravidade, são as estruturas que se opõem aos empuxes horizontais através da combinação entre seu peso próprio e suas características geométricas. Ou seja, o empuxo horizontal decorrente das cargas de solo, eles vão ser contidos apenas pelo peso do muro de gravidade. Por isso esse nome de muros de gravidade. E além disso, outro fator que influencia vai ser a forma geométrica desse muro. E são muitas vezes trapézios, em formas de escada, entre outros. Essa é uma técnica utilizada para conter desníveis pequenos ou médios, geralmente inferiores a 5 metros. E podem ser construídos de diversos tipos de materiais, como pedra, concreto, alvenaria, gabiões, saco solo-cimento e pneus usados. Nessa imagem, a primeira mostra o muro de arrimo de gabião, que vai ser explicado um pouco mais à frente, e um outro muro de arrimo feito com pneus empilhados, ambos com o mesmo objetivo de conter os deslizamentos ou desmoronamento dos taludes. Bom, o muro ciclópico, que é uma vertente dos muros de gravidade, é construído mediante o preenchimento de uma forma de concreto e pedras de diferentes diâmetros. Ou seja, é basicamente um muro que é moldado com concreto, cujos agregados podem ser pedras bem grandes. Vai ser mostrado em uma imagem, e isso, como é uma estrutura moldada de concreto, ela tem baixo índice de permeabilidade. E por isso são necessários a implantação de drenos para que evite o acúmulo de água e que o solo perca a sua estabilidade e a sua resistência. O muro ciclópico é viável para conter taludes de até 4 metros e sua seção transversal é usualmente trapezoidal, sendo a largura da base com cerca de metade da altura. Essas são as imagens dos muros ciclópicos. É fácil de visualizar os drenos, que são os encanamentos, principalmente na imagem da direita, para evitar o acúmulo de água no solo. O muro de gabião é formado com pedras empilhadas dentro de gaiolas de aço. Não há necessidade de um sistema de drenagem, visto que os espaços entre as pedras possibilitam a percolação da água. E esse muro promove estabilidade por meio de inércia. Tem altura limitada e, em casos de grandes alturas, a necessidade de grandes espessuras. Essas são as imagens do muro por gabião, que são alocadas pedras em gaiolas de aço. E isso basicamente contém o talude devido ao atrito da base desse muro. Quanto mais largo, maior vai ser o atrito desse muro com o solo, mais a largura da base, e também ao peso próprio do muro, que vai ajudar na contenção dos taludes.